Setembro Amarelo, campanha de um mês de prevenção, conscientização e minimização do risco de suicídio. Suicídio, isso mesmo. Precisamos falar sobre isso. Olá, eu sou o Daniel, sou um psicólogo clínico aqui no Rio Grande do Sul e nesse primeiro vídeo, dessa série de vídeos sobre Setembro Amarelo, prevenção, Setembro pela Vida, como eu costumo falar há anos, eu chamo de Setembro pela Vida, vamos estar falando sobre como surgiu essa campanha. É uma campanha mundial que iniciou a partir de algo bem modesto, na verdade, embora dramático, mas modesto, em que na década de 90, um rapaz norte-americano veio a cometer suicídio e um ano depois, ele era uma pessoa que era muito benquista na comunidade, ele tinha pais, uma família, era uma família bem estruturada, ele era uma família que tinha posses, ele estudava num bom colégio, ele praticava esporte e ninguém percebia nada dele, ninguém percebia nenhum tipo de comportamento que sugerisse que ele estava passando por terrível angústia e simplesmente ele veio a cometer esse ato, esse suicídio, e foi estarrecedor para a cidade toda dele, que ninguém esperava isso. Um ano depois, se não me engano, o carro que ele usava, que ele gostava muito e que ele usou para cometer o suicídio, era da cor amarela. Um ano depois, como homenagem a esse rapaz, os amigos e a família se reuniram para fazer uma lembrança e todos vieram com alguma coisa amarela, vieram no mês de setembro. E eles, naquele ato de memorial, eles começaram a conversar sobre o que poderia ter causado isso, afinal de contas não tinha nenhum indício. E daí alguns começaram a dizer, não, mas ele teve essa mudança de comportamento algumas semanas antes, mas ele estava meio quieto, e começaram a criar um movimento para que isso não se repetisse mais naquela cidade. Esse movimento chamou a atenção de emissoras e rádios e TVs locais e jornais que noticiaram isso, e a ideia começou a se espalhar pelos Estados Unidos muito rápido, e já no início do século XXI também já tinha alcançado boa parte do mundo, inclusive o Brasil. O que se faz do mês de Setembro Amarelo? Então o amarelo lembra desse episódio, mas também o setembro lembra desse episódio, também setembro é o início do final do ano, né, vamos dizer assim, e é geralmente no final do ano que mais acontece esses tipos de momentos. É uma campanha também, o amarelo representa alerta para quê? Que nem sempre é tão óbvio as questões que levam as pessoas a um suicídio, né? E que é preciso sim prestar atenção, é preciso sim levar a sério, é preciso sim tomar atitudes de conscientização, de prevenção desse risco e de encaminhamento, de acolhimento das pessoas que passam sobre isso. Por isso se usa claro que não se limita e jamais deve se limitar ao mês de setembro, mas deve ser visto isso o ano inteiro. O mês de setembro, digamos assim, é simplesmente um foco estratégico, mas que deve ser visto o ano todo, não é só em setembro, não é só em outubro que acontecem suicídios, mas na verdade existem o ano todo. É um mal silencioso. Se vocês querem saber, a maioria das vezes a mídia nem anuncia que houve suicídio. Há poucos dias atrás houve a morte de uma artista internacional que era possível suicídio, ninguém falou. Ontem houve aqui no Brasil um clérigo que veio a atentar contra a própria vida. A mídia normal não anuncia, como se não acontecesse. É um mal silencioso, é um tabu que precisa ser falado, porque se não for falado, a pessoa que está do teu lado, o teu vizinho, o teu familiar, pode estar sim tendo esses indícios e tu não vai poder identificar porque tu nunca ouviu falar sobre isso.
vamos conversar sobre isso esse mês. Eu sou o Danielson Varpechoski, psicólogo clínico, e eu quero falar sobre esse assunto, sobre transtornos de angústia, sobre transtornos depressivos, sobre condições que possam levar a cometer suicídio, para que evite, para que tu familiar, ou mesmo para ti que está passando crise de angústia, saiba que existe sim vida, que a vida vale a pena, que existe oportunidade de transformação, que essa angústia não é o fim. E eu te convido a compartilhar, a comentar esse vídeo e sugerir temas, e em breve a gente vai estar de volta falando sobre mais desse assunto. Setembro Amarelo, setembro pela vida. A vida sempre vale a pena, sempre.